Olá, meus amigos. Esta semana vamos estudar em O Livro dos Espíritos, Emancipação da Alma, o Sono e os Sonhos. Questão 400. O espírito encarnado permanece voluntariamente no envoltório corporal? Respondem os benfeitores espirituais que é como se nós estivéssemos encarcerados. Ou seja, nós sempre teremos o desejo de se ver livre, e quanto mais denso é o corpo físico, mais o espírito aspira à liberdade em relação a ele. Questão 401. Durante o sono, a alma repousa com o corpo? Não, o espírito jamais fica inativo. Durante o sono, os laços que prendem o espírito ao corpo físico se afrouxam, e ele então tem a possibilidade de sair fora dos limites do corpo físico, adentrando, portanto, outros ambientes e mesmo o ambiente espiritual. Questão 402. Como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? Pedimos licença aos caros amigos para ler parte da resposta, mesmo porque a resposta é muito extensa e valeria a pena todos nós meditarmos integralmente a respeito. Ficaremos tão somente com o primeiro trecho. Pelos sonhos, sabei que, quando o corpo repousa, o espírito dispõe de mais faculdades que no estado de vigília. Tem a lembrança do passado e, às vezes, a previsão do futuro. Adquire mais poder e pode entrar em comunicação com os outros espíritos, seja neste mundo, seja do outro. Frequentemente diz: tive um sonho bizarro, um sonho horrível, mas que não tem nenhuma verossimilhança. Engana-te. É quase sempre uma lembrança de lugares e de coisas que viste ou que verás numa outra existência ou em outra ocasião. O corpo estando adormecido, o espírito trata de quebrar as suas cadeias para investigar no passado ou no futuro. Continuemos, meus amigos, como tarefa pessoal, a leitura da resposta para compreendermos em profundidade tudo que os benfeitores estão querendo nos ensinar. Questão 403. Por que não nos recordamos sempre dos sonhos? Entre outras coisas, os benfeitores espirituais vão dizer que o nosso corpo oblitera a lembrança em função do peso em relação àquilo que nós vivenciamos no mundo espiritual ou mesmo nesse mundo, porque é possível nós visitarmos outros ambientes desse mundo. De qualquer forma, fica muito claro para nós outros que à medida em que nós evoluirmos, até biologicamente, nós teremos mais condições de trazer para o dia a dia aquilo que nós vivenciamos no mundo espiritual ou durante o sono físico. Questão 404. Que pensar da significação atribuída aos sonhos? Os sonhos não são verdadeiros como pensam os ledores da sorte. Não existirá um significado segundo os nossos interesses aqui do mundo físico. A resposta também a essa pergunta é bastante extensa. Valeria a pena os queridos amigos buscarem o seu entendimento na totalidade. Questão 405. Frequentemente se vê em sonhos coisas que parecem pressentimentos e que não se cumprem. De onde vêm elas? Novamente nós pedimos licença aos caros amigos para ler a resposta, dado a sua profundidade. Podem cumprir-se para o espírito se não se cumprem para o corpo. Quer dizer que o espírito vê aquilo que deseja porque vai procurá-lo. Não se deve esquecer que, durante o sono, a alma está sempre mais ou menos sob a influência da matéria e, por conseguinte, não se afasta jamais completamente das ideias terrenas. Disso resulta que as preocupações da vigília podem dar àquilo que se vê a aparência do que se deseja ou do que se teme. A isso é que realmente se pode chamar um efeito da imaginação. Quando se está fortemente preocupado com uma ideia, liga-se a ela tudo o que se vê. Questão 406. Quando vemos em sonho pessoas vivas que conhecemos perfeitamente praticarem atos em que absolutamente não pensam, não é isso um efeito de pura imaginação? Os benfeitores espirituais nos explicam que nós não temos condição de afirmar que as pessoas pensam ou não pensam nisso ou naquilo. Nós todos temos a possibilidade de nos encontrarmos através do sono físico, e isso é uma particularidade dos espíritos no nível em que nós já nos encontramos. Questão 407.
É necessário o sono completo para a emancipação do espírito? Não. O espírito recobra a sua liberdade à medida em que o corpo se entorpece. Ou seja, uma questão de sensibilidade do espírito em relação ao afrouxamento dos laços que o prendem no corpo físico. E isso pode acontecer de várias formas diferentes. Questão 408. Parece-nos às vezes ouvir em nosso íntimo palavras pronunciadas distintamente e que não têm nenhuma relação com o que nos preocupa. De onde vêm elas? Sim, e até mesmo frases completas nós escutamos, e tem a ver também com o afrouxamento dos laços que prende o espírito ao corpo físico. Muitas vezes são espíritos que vêm trazer para nós a contribuição deles para as nossas vidas. Questão 409. Muitas vezes, num estado que ainda não é cochilo, quando temos os olhos fechados, vemos imagens distintas, figuras das quais apanhamos os pormenores mais minuciosos. É um efeito de visão ou de imaginação? Entorpecido o corpo, o espírito tenta se ver livre da pressão dos órgãos que o retém. E por isso mesmo nós teríamos acesso a novas possibilidades desprendidos do corpo físico, quanto mais esses laços sejam leves. Questão 410. Tem-se às vezes, durante o sono ou o cochilo, ideias que parecem muito boas e que, apesar dos esforços que se fazem para recordá-las, se apagam da memória. De onde vêm essas ideias? São o resultado da liberdade do espírito que aproveita para vivenciar estados espirituais fora da pressão do corpo físico. Frequentemente são também conselhos dados por um outro espírito. Questão 410A. De que servem essas ideias ou esses conselhos se a sua recordação se perde e não se pode aproveitá-los? Essas ideias são quase sempre mais importantes para o mundo do espírito do que para o mundo corporal. Mas, sendo necessária ao mundo físico, no tempo adequado ela vai ressurgir. Questão 411. O espírito encarnado, nos momentos em que se desprende da matéria e age como espírito, conhece a época de sua morte? Muitas vezes a pressente e às vezes tem ideia muito clara a respeito. É por isso que muitas pessoas são capazes de indicar com bastante precisão quando vão desencarnar. Questão 412. A atividade do espírito durante o repouso ou o sono do corpo pode fatigar a este? Sim, porque o espírito está ligado ao corpo e esse sempre vai ressentir aquilo que se passa no mundo íntimo do espírito. E os benfeitores ainda dão um exemplo de um balão preso a um poste. Com a oscilação provocada pelo vento, o poste acaba por sofrer os arrastes desse balão e por isso mesmo ressentir dos esforços. Pensemos nisso.